Muito bem, continuando o nosso tema sobre o que é pecado, a explicação e a base bíblica para pecado, vamos continuar então de onde nós paramos a nossa aula passada, nossa aula anterior. Antes de recebermos a redenção em Cristo, não nos limitávamos a cometer atos pecaminosos ou a cultivar atitudes pecaminosas, mas éramos por natureza pecadores. Por isso, Paulo pode dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ou que, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Até enquanto dorme o incrédulo, embora não cometa ato pecaminoso algum, ou esteja ativamente cultivando atitudes pecaminosas, ainda é pecador aos olhos de Deus. O homem ou a mulher, nesse estado, ainda possuem uma natureza caída que não atende à lei de Deus, que não consegue se adaptar, se submeter, obedecer, seguir, praticar a lei de Deus. Por quê? Por causa da sua natureza caída. A natureza caída consiste em falar que ela ama o pecado, que ela deseja, almeja, ela luta pela prática do pecado e não contra o pecado. Por isso que nós chamamos de carne. É como se fosse uma quarta parte do nosso ser. Porque o homem é tricótomo. Já vimos isso aqui no módulo passado. Espírito, alma e corpo. Mas existe um quarto elemento que não é uma estrutura completa do nosso ser, mas uma parte bastante terrível, que é chamado de carne. Carne do grego sarx, que significa carne. Ou seja, o que é a carne em síntese? A carne é a alma governando sobre o corpo sem o domínio do espírito humano. Repetir. Carne nada mais é do que a alma escravizando o corpo para fazer o que dá prazer para ela sem o domínio do espírito. Que quando o homem pega contra Deus, quando Adão pegou contra Deus, ele morreu espiritualmente. O que é a morte espiritual? É o que está escrito em Isaías 59, nós lemos aqui no aula anterior. Que a morte espiritual é a desconexão, o desligamento do nosso espírito humano da pessoa de Deus. Isso é morte espiritual. A morte espiritual é não ter aliança com Deus, é não ter conexão com Deus, é não ter comunhão com Deus. Isso é morte espiritual. Glória a Deus. Então, quando acontece isso, a alma fica independente e assume o governo. E a partir de então, começa a satisfazer seus desejos através do corpo. Todo prazer que você busca não é para a sua carne em si que você está buscando, mas para a sua alma caída. Porque a nossa alma, ela está caída. Ela está entregue ao prazer do pecado. A nossa alma, ela deseja, almeja, sonha, ama e adora o pecado. É tudo que ela mais quer. Pecar, pecar, pecar e pecar. E ela faz isso através do corpo. Aleluia. É bem melhor definir o pecado como a Bíblia faz em relação à lei de Deus e ao seu caráter moral, do que de outras formas mais arbitrárias. João nos diz que pecado é transgressão. 1 João capítulo 3, versículo 4. Com relação à lei de Deus. Quando Paulo busca demonstrar a pecaminosidade universal da humanidade, ele apela à lei de Deus, seja a lei escrita concedida ao judeu, Romanos capítulo 2, versículos 17 a 29, seja a lei que não está escrita, que opera na consciência dos gentios, que pelo seu comportamento mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, Romanos 2, versículo 15. Nos dois casos, a pecaminosidade deles se demonstra por deixarem de atender à lei moral de Deus. Aleluia!
a lei moral de Deus, já é uma coisa interna, gente. Já nasce com a tendência de fazer o que é errado, de pecar contra Deus, ainda que inconsciente. Mas o pecado é tão natural que não precisa de você ter uma consciência plena para poder pecar. Não, é natural. Nós lutamos para ser santo, mas não há por que lutar para pecar. Pecar é a coisa mais fácil que existe. É a coisa mais simples do universo, é pecar contra Deus. Aleluia. Difícil é agradar a Deus. Por que é difícil, gente? Não é difícil porque seria difícil, não é isso. Não é difícil porque seria difícil, é difícil porque nós complicamos as coisas. Nós tornamos difícil o que é simples. É assim que fazemos. Tornamos complicado o que é descomplicado. E por isso a nossa vida vive se arrastando. Com muito esforço nós andamos, mas se arrastando. Aleluia. Temos que mudar esse pensamento. Por fim, devemos observar que essa definição destaca a seriedade do pecado. Ou seja, a definição de que o pecado é você não atender à lei moral de Deus. Percebemos por nossa experiência que o pecado prejudica a nossa vida, que traz dor e consequências destrutivas, tanto para nós quanto para aqueles que são afetados por ele. Entretanto, ao definirmos o pecado como deixar de atender à lei moral de Deus, destacamos que o pecado não se limita à lei dolorosa e destrutiva. Não se limita a ser doloroso e destrutivo, perdão. Ele é também errado no sentido mais profundo da palavra. Pecado é a coisa mais errada que existe. Aleluia. Em um universo criado por Deus, o pecado não deve ser aprovado. E é o que mais faz as nações hoje. Estão aprovando uma carrada de pecado. O aborto, por exemplo, em muitos lugares que não era uma aprovação, hoje está aí aprovado. Mas em um ambiente, em um universo criado por Deus, o pecado não pode ser aprovado. É por isso que quando a nação aprova um pecado, porque tornar um pecado protegido por lei é iniquidade. Porque iniquidade é o quê? É a constitucionalização do pecado. É quando a pessoa diz, esse pecado aqui não é mais pecado, isso aqui pode fazer, está liberado. Há uma lei que protege quem pratica tal atitude. Pecado, patrocinado, iniquidade. Quando ele vira um costume, vira uma prática comum. Então é muito sério. Quando uma iniquidade se instala num país, todo o país sofre. A terra não produz, a terra não cresce, as pessoas adoecem, enfim, uma série de desastrosos acontecimentos. O pecado é diametralmente oposto a tudo que é bom no caráter de Deus. Do mesmo modo que Deus, de forma necessária e eterna, alegra-se em si mesmo e em tudo que ele é. Ele necessariamente abomina o pecado que é, em essência, a contradição da existência do caráter moral divino. Devido ao fato de o pecado contradizer a sua santidade, Deus necessariamente o abomina. Deus abomina o pecado porque o pecado contradiz a santidade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que você possa se aprofundar nesse assunto. Por quê? Nós temos que trazer de volta para os púlpitos, pregações e ensinos que tratem sobre o pecado, porque isso desapareceu. São raros os lugares em que se fala contra isso. Raros, literalmente raros. Mas quando Deus encontra alguém com coragem, Deus investe. Deus abençoa de forma copiosa e poderosa. Só Deus pode fazer isso. Somente Deus pode. Isso é maravilhoso demais. Aleluia. Glória ao Senhor. Então Deus, ele abomina o pecado. Nunca haverá nenhum trato, nenhum acordo, nenhuma aproximação entre Deus e o pecado. Porque Deus, ele é santo. A sua essência, a sua natureza é santidade pura. Que o Senhor te abençoe, que Deus te guarde e te faça prosperar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Paz.